Olá pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo eu vou apresentar para vocês como que nós representamos o que nós vimos até o momento em linguagem algorítmica, né, com o Portugal, como que a gente representa isso em linguagem de programação C, tá? Especificamente falando de estruturas de repetição, tá? Só para reforçar, quando eu falo linguagem algorítmica, deixa eu até anotar aqui, linguagem algorítmica, né? Quando eu falo isso, eu estou fazendo referência a quê? Ao Portugal, tá? A todas as palavras reservadas a essa linguagem que a gente tem visto nos vídeos até o momento, tá? Não estou fazendo referência a programas escritos na linguagem C, tá? Não faço referência a isso aqui, tá bom? Então, só para reforçar isso, porque ainda tem alguns colegas que ainda insistem em me mandar, por exemplo, submeter atividade onde é para implementar algoritmos e me mandam um arquivo em C, tá? Eu gostaria que vocês exercitassem e praticassem essas palavras, essas sintaxes algorítmicas, tá? Agora sim é o momento da gente ver uma parte da programação envolvendo a linguagem C, tá? Então, gostaria que vocês se atentassem com relação a isso, tá? Em algoritmos, né, na parte, vamos dizer assim, teórica, a gente abordou primeiro a estrutura de repetição para e depois o enquanto. Aqui eu vou fazer um pouco diferente, eu vou abordar o enquanto primeiro e depois o para, tá? Apesar de serem, vamos dizer assim, similares e equivalentes aqui na linguagem de programação, tá bom? Então, basicamente eu vou traduzir todo esse algoritmo que está aqui à esquerda, deixa eu rolar isso aqui, todo o algoritmo que está à esquerda para o respectivo código em C à direita. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nisso. Vai ficar melhor aqui para vocês visualizarem. Bom, traduzindo linha por linha, né, algoritmo e fim algoritmo não precisa, porque são representados por essas coisas, né, int main ou int main void aqui, né, return 0 e fecha a chave no final. Inteiro, int num, né, ponto e vírgula, num recebe 1, certo? Até o momento nada de diferente. Por enquanto, vamos utilizar a palavra reservada while, tá? E aí segue a mesma sintaxe, né? While, entre parênteses, a condição, nesse caso, num menor ou igual a 100. O faça e o fim enquanto são representados, respectivamente, por abre-chave e fecha-chave, tá? O abre-chave e fecha-chave, nessa circunstância, indica que tudo que eu colocar aqui dentro, delimitado por esse par de chaves, vai corresponder ao bloco de instruções dessa estrutura de repetição while. Tá? Então, deixa eu colocar aqui printf, número, um espaço, como eu quero colocar um num, né? E eu vou colocar essa quebra de linha, tá? Pular uma linha a cada iteração, tá? E depois, num recebe num mais um, beleza? Então, vamos executar isso aqui, né? Fim enquanto, fim algoritmo. Tá? Vamos executar isso e vamos ver o que vai acontecer, tá? Pronto, já executou aqui embaixo, né, pessoal? Veja, os números de 1 até 100 foram impressos na saída. Né? Então, para cada iteração do meu while, né, do meu enquanto, o que aconteceu? Foi impresso a palavra número, né, esse texto número, um espaço em branco e o conteúdo da variável num, certo? Então, uma hora a variável num estava com 1, outra hora com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, até quanto? Até 100. Tá? Enquanto o conteúdo da variável num fosse menor ou igual a 100, então isso aqui ia ser executado. Quando que isso para? Quando o conteúdo da variável num extrapola o valor 100, nesse caso 101. Tá? Beleza, pessoal? Agora, aproveitando esse código, né, vocês lembram que eu falei que no enquanto, né, quando eu utilizo o enquanto, eu preciso pensar assim, no bloco, no que vai ser repetido aqui dentro, né, no bloco de instruções que vai fazer parte da estrutura de repetição, né, e eu também preciso pensar em uma instrução que, vamos dizer, invalide em algum momento essa condição. Você concorda comigo que essa instrução aqui na linha 9, num recebe num mais um, é uma instrução que em um determinado momento ela vai invalidar essa condição? Por que sim? Porque, ora, inicialmente ela começa com 1.
Então, uma hora ela vai estar com 1, depois com 2, com 3, com 4, com 5, certo? Porque num vai receber o conteúdo que está armazenado nele mais um, né? Então, uma hora, cada iteração ela vai conter um valor somado ao seu valor mais um, né? Então, um determinado momento, essa instrução vai fazer com que essa condição se torne falsa. Por quê? Vamos supor que eu estou lá na iteração 99. Né? O que vai acontecer na iteração 99? Vai ser impresso na saída esse texto com o conteúdo da variável num. Depois, num recebe num mais 1, vai para 100 e volta para o enquanto, né? Para avaliar a condição. Conteúdo da variável num vai estar com 100. É menor ou igual a 100? Sim. Então, imprime na saída o texto, número, conteúdo da variável num, 100. E quando a variável num estiver em 100, o que vai acontecer aqui? Num recebe num mais 1. Estava com 100, foi para 101. Essa instrução, nesse momento, quando a variável num está em 100, ela vai fazer com que essa condição se torne falsa nesse momento. Tá? Então, quando eu digo que a gente precisa pensar numa instrução dentro do bloco de repetição que invalide a condição, é nesse sentido. Uma hora, como eu estou somando de 1 em 1, e inicializei aqui com 1, né? Como eu estou somando de 1 em 1, uma hora isso aqui vai fazer com que essa condição seja falsa. Quando? Quando o conteúdo da variável não for 100. Por quê? De 100 vai para 101 e volta aqui, pronto. A condição fica como falsa. Né? O que acontece se eu esquecer de colocar essa instrução? Por exemplo, ao invés de apagar, né, eu vou colocar aqui como comentário. Tá? Quando eu coloco como comentário, significa que essa instrução ela vai ser ignorada. Tá? O que vai acontecer se eu não colocar essa instrução? Vamos ver? Veja, meu programa está sendo executado ó, incansavelmente, certo? Ó, número 1 está sendo exibido infinitamente aqui na saída. Por quê? Meu programa ainda está rodando. Ou seja, o meu programa ele ficou preso nessa estrutura de repetição. É isso que eu chamo de loop infinito. Tá? Por quê? Eu estruturei um laço de repetição onde essa condição ela vai ser sempre verdadeira. Por que vai ser sempre verdadeira? Porque o conteúdo da variável num vai ter sempre o valor 1. Veja, aqui dentro da estrutura de repetição, não tem uma instrução que está modificando o conteúdo que está sendo verificado aqui na condição. Então, por isso que a gente precisa pensar nesse sentido quando a gente for trabalhar com a estrutura de repetição. Tá, pessoal? Deixa eu finalizar isso aqui. Beleza? Então, eu volto aqui, né? Essas coisas, tá? E outra coisa, tá? Se eu colocar, vamos supor que eu coloque aqui ou aqui, né? O que vai acontecer? Vai resolver o problema? Não, por quê? Essa instrução, ela está acontecendo depois do fim enquanto, né? Então, se eu colocar fora do enquanto, também vai dar na mesma, tá? Vai acontecer o mesmo problema, tá? Veja, ó, sendo impresso na saída um monte de vezes, né? Então também não resolve, tá? Por quê? Meu programa ele está preso dentro dessa estrutura de repetição, tá? Beleza, pessoal? Então, vamos lá, dando continuidade, né? Vou colocar isso aqui para não dar certo, tá? Uma outra coisa que geralmente, né, acaba trazendo alguns problemas para a gente, né? Vamos supor que eu não esqueci de colocar a instrução, né? Só que aí eu coloquei errado, eu coloquei assim, ó. Ao invés de ser mais um, eu coloco o menos um. Né? Nesse caso, eu também vou ficar preso num laço infinito, num loop infinito. Por quê? Se minha variável num começa com 1, e a condição é enquanto ela for menor ou igual a 100, e o incremento, na verdade, é um decremento, né? Então eu vou diminuir o conteúdo da minha variável num de 1 em 1, né? A cada iteração, e isso aqui vai ser sempre menor ou igual a 100. Né? Nunca vai extrapolar o valor de 100 se eu estou diminuindo de 1 em 1. Tá? Então o que vai acontecer nesse caso? Veja, os números de 1 em 1 estão sendo impressos na saída, mas dos negativos, né? De 0 até menos infinito. Quando que isso acaba? Quando eu interromper, ou quando não tiver mais memória suficiente para representar esses números. Tá? Então, muito cuidado na hora de pensar nessas instruções. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Vou deixar isso aqui
comentado, tá? Porque eu vou aproveitar o mesmo script e fazer a representação com o para, tá? O para, eu lembro que eu mencionei para vocês que lá na parte de algoritmos, né, que em algoritmos a gente utiliza o para geralmente quando trabalhamos com faixas de valores. Como assim faixas de valores? Quando eu tenho, por exemplo, um início e um limite, né? Isso em algoritmos, né? Quando eu tenho definido a quantidade de iterações, melhor dizendo, né? Vou colocar assim, quantidade de iterações definidas. De novo, tá? Isso em algoritmos. Quando eu falo em programação, aqui na linguagem C, isso, de certa forma, não existe mais. Por quê? A estrutura do para, aqui pra gente, vai ser um pouco similar ao que a gente vê em algoritmos, só que a parte do limite, ela vai ser nada mais, nada menos do que uma condição, assim como no while, né, no enquanto, tá? Então, a gente representa o limite, aqui na linguagem C, como se fosse uma condição, tá? Então, como que ficaria esse mesmo algoritmo representado aqui na linguagem C? Né? Utilizo a palavra reservada for, né, para o par. Na inicialização, num de 1, eu coloco assim, num recebe 1, separo por ponto e vírgula, tá? Depois do ponto e vírgula eu coloco o limite, que no caso vai ser representado por uma condição, certo? Num recebe 1, até 10, ou seja, até extrapolar 10, né? Enquanto não extrapolar 10, eu vou executar o que tiver no bloco de instruções. E o passo 1 vai ser representado assim, num recebe num mais 1. Abre chave, fecha chave, indica, representa, né, o faça e o fim para, respectivamente. E aqui dentro, printf, número, porcentagem de quebra de linha, conteúdo da variável 1. Veja que aqui, no para, eu não preciso colocar o num, recebe num, mais 1. Por quê? Aonde que está essa instrução? Justamente na assinatura do para, aqui, ó, né? Beleza, pessoal? Então, se eu executar isso aqui, vamos ver o que acontece. Os números de 1 até 10 serão impressos na saída, certo? O que a gente pode observar de similaridade entre o while e o for, né? As três partes do for estão representadas no while da seguinte forma, o num recebendo 1 antes da assinatura do while, aqui na linha 7, né? A condição, o limite do for, também está representado na condição do while, e o incremento, o num recebe num mais 1, está sendo representado pela mesma instrução, só que dentro, como se fosse uma instrução do bloco de instruções do while. A diferença é que no for eu economizei algumas linhas e coloquei essas três instruções em uma linha só. Tá? Então, basicamente, o for ele é representado por três partes. Né? A palavra reservada for, a inicialização, ponto e vírgula para separar, né? Limite, que aqui para a gente é chamado de condição, né? Ponto e vírgula para separar, e incremento ou decremento, né? Num recebe num mais 1 ou num recebe num menos 1. Beleza, pessoal? Então, repare que aqui, na linguagem C, qualquer problema que eu for resolver com enquanto, eu vou conseguir resolver com o para, em linguagem C, tá? Na linguagem de programação. Diferente de algoritmos, que em algoritmos, para eu utilizar o para, eu preciso ter isso aqui definido, a quantidade de iterações definidas, tá? Porque se eu não tiver isso, não tem como eu estruturar o meu para, né, como manda a sintaxe. Beleza, pessoal? Então, vamos tentar rapidamente resolver algum exercício. Deixa eu ver um aqui que a gente pode resolver. Ah, sim. Esse de conta dígitos, né? Só para a gente exercitar um pouco a aplicação aqui na linguagem C, tá? Deixa eu abrir um novo arquivo aqui. Int main ou int main void, né? Int, n e contador.
né? Então vamos lá. Printf, né, escreva, informe um número inteiro positivo, scanf, porcentagem de, e comercial n, certo? Leia n, né? Contador recebe 0. Enquanto n for maior do que 0, faça, né? Abre chave, n recebe n dividido por 10, contador recebe contador mais 1, certo? Fim enquanto, fecha a chave, escreva printf, quantidade de dígitos, porcentagem de, quebra de linha, conteúdo da variável contador. Retorne 0, né? E vamos fazer um teste. Tá, vamos colocar um número de 5 dígitos aqui. 58.903. Então tem que aparecer que tem 5 dígitos, né? Quantidade de dígitos, 5. 2 dígitos. 6 dígitos. Aparentemente, ok, funciona, né? Beleza, pessoal? Então, sugiro que como exercício vocês tentem fazer essa tradução dos exercícios que a gente já fez, já resolveu em algoritmos, para aplicar, né, essa nova sintaxe do para, ou até mesmo do enquanto na linguagem C. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, tá? Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui, tá? Não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative o sininho para você ficar por dentro dos novos vídeos, tá? Compartilhe esse vídeo com o seu colega, dê uma força para ele retomar o conteúdo de algoritmos, tá? Estude bastante e até a próxima, pessoal!